Sejam bem-vindos, meus irmãos, neste domingo bonito, de sol, frio, mas é próprio da época, não é? Está na altura do frio, é natural que assim esteja, mas que bom que os irmãos puderam chegar até aqui. Este é um tempo que estamos a viver um pouco estranho na realidade da vida da nossa igreja, que sem a possibilidade da utilização do nosso salão, como os irmãos sabem, que está em obras. Também é uma época difícil para todo o nosso país, com um número de contaminados muito grande, muita gente em casa, muita gente sem poder mesmo vir, porque está em isolamento. Nós temos várias famílias da igreja neste estado, outros talvez estão se protegendo por causa do frio intenso. Também há gente que está constipada, como eu, e que não é Covid, que fazemos o teste e dá sempre negativo, mas enfim, tudo isto faz parte da realidade que estamos a viver. Mas que bom que nós podemos estar aqui, neste momento. Este espaço é o nosso espaço de adoração. O que é importante não é o local. O mais importante é a presença do Senhor connosco. É claro que nós queremos dar o melhor para o nosso Deus e esperamos que o nosso salão seja recuperado das melhores condições possíveis para a adoração. Enquanto isso, o Senhor certamente está connosco aqui para receber o nosso louvor e também para falar ao nosso coração. Vamos orar silenciosamente, preparando a nossa mente, abrindo o nosso coração para aquilo que Ele vai falar connosco e para o culto que nós queremos lhe prestar. Que a graça e a paz do Senhor possa estar conosco. A Bíblia diz que a palavra do Senhor e a sua mensagem, o seu evangelho, havia de chegar a todos os cantos da terra. E essa é a verdade que nós conhecemos, é a realidade que nós sabemos que existe hoje. E é sempre bom quando nós começamos o nosso domingo, nós lembrarmos que muitos irmãos em Cristo, a esta altura que nós nos reunimos para adorar, já o fizeram. Onde o sol nasceu, onde o dia começou mais cedo do que para nós, já em muitos locais do mundo, os nossos irmãos em Cristo estiveram reunidos. Alguns de forma aberta, pública, alguns em grandes celebrações, outros de forma muito simples, talvez alguns, e certamente nas regiões do mundo onde isto já aconteceu, alguns sem grande liberdade, mas já estiveram juntos para adorar o nosso Deus. E depois que nós tivermos terminado as nossas atividades, mais para o oeste, haverá irmãos nossos que ainda vão se reunir. E no Novo Mundo, nas Américas, os cultos vão acontecer depois que os nossos terminam. E isto faz parte da nossa satisfação como povo de Deus, porque a Bíblia diz que assim seria. Ora, o salmista já informava isto no Salmo 66. E eu convido os irmãos para nós lermos este salmo. Podem ficar sentados, porque se ficarmos em pé depois tapamos a visão para quem está atrás, mas de forma reverente, ler responsivamente aquilo que nós encontramos aqui no Salmo 66, que fala sobre a adoração do nosso Deus, e diz assim: celebrai com júbilo a Deus todas as terras.
Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão acima, onde estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta, convida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Amém? Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Que visão bonita e que nos anima a nós, não é? De que todos vão estar diante do Senhor para adorar. Vamos louvá-lo, rendendo a Ele e reconhecendo a sua soberania sobre a nossa vida. Ele tem direito sobre nós porque nos criou e porque nos salvou. Nós declaramos que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e que Ele tem direito sobre nós e pode alterar e nós temos que realmente obedecer, é o melhor para nós. Nós o fazemos na confiança deste Deus em quem nós estamos seguros, mesmo no meio dos momentos de tribulação. No meio da tempestade, Ele é aquele que acalma o mar, Ele é aquele que ordena aos ventos e isso nos traz a tranquilidade de nos entregarmos e obedecermos àquele que toma conta de nós em qualquer circunstância. Cantemos esta segurança e esta certeza que nós temos no Senhor. Estou
Senhor, nós te agradecemos por causa desta segurança que nós podemos ter. Nós sabemos, Pai, que as tempestades vêm e elas sempre virão. Estamos num mundo em que o nosso inimigo é chamado de príncipe. Estamos num mundo onde a nossa natureza pecadora provoca, Senhor, e traz estas tempestades. Mas, ó Senhor, nós encontramos em Jesus a paz do Teu poder, a segurança de saber que Tu és soberano e que, independentemente das circunstâncias, tudo vai contribuir dentro da Tua vontade santa para o bem daqueles que são Teus. Obrigado, Pai, por esta segurança que nós podemos ter. Obrigado pela confiança que nós encontramos em Ti, a firmeza que nós temos na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós não dependemos de nós nem das nossas capacidades, mas podemos descansar em Ti. Recebe a nossa gratidão. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. É bom que nós estejamos juntos. Talvez o irmão possa só dar uma olhadinha para quem veio, não é? Olhar para trás, dar uma saudação mesmo que distante. São as limitações que nós temos. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus, cantando, e vamos cantar esta verdade que é bonita, que diz que de todos os povos e de todas as terras virão para louvar o nosso Deus. Acabamos de ler o Salmo que dizia que todos os moradores da terra vão adorar ao nosso Deus. Se isso não acontece hoje, a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, todo o joelho se dobrará. Portanto, esta é uma verdade. E hoje nós sabemos que gente de todos os povos, tribos e raças já adora o Senhor. Então vamos cantar esta verdade com alegria. E enquanto o fazemos, se o irmão trouxe dízimo ou oferta, é a oportunidade de entregar, de forma também a participar no culto através da sua oferta. Ele está aqui presente conosco. E nós vamos orar consagrando a Ele estas ofertas, também pedindo pela vida da nossa igreja. É claro que o motivo que está na mente de todos nós estamos vivendo esta realidade da pandemia. Muitos irmãos estão em isolamento neste momento. Graças a Deus, até agora, pelo menos a informação que nós tínhamos, não há ninguém assim a sofrer demasiado, não há nenhuma complicação. Entre as famílias que estão neste momento isoladas, também a família do pastor Samuel Quimputo, mas é próprio, não é? Quase que estamos a viver um momento que é mais estranho. Quem ainda não apanhou,
do que quem já apanhou, porque, enfim, já são muitos milhares, não é? Mas vamos lembrar de orar. Vamos orar pela família Mota, o pastor Raul Mota, pai do irmão Samuel, membro da nossa igreja, faleceu, foi sepultado ontem. Um servo do Senhor que serviu em vários locais do nosso país. A informação que temos é que ele passou de forma muito tranquila, descansou no Senhor, literalmente a dormir, não é? Dormindo o Senhor o chamou. Ele estava já com a sua saúde muito debilitada e o testemunho do nosso irmão Samuel é que nas últimas semanas o seu pai várias vezes orava dizendo de forma muito clara: Senhor, estou pronto, não é? Leva, porque já estou preparado, estou à espera. E é tão bom quando o crente pode chegar a este momento, nas limitações próprias que todos nós temos, mas na tranquilidade de saber: Senhor, estou preparado. Não é? Estou pronto, fiz a minha parte, não é? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Leva-me, Senhor, que eu estou preparado. Mas de qualquer maneira nós oramos pelo consolo da família. E lembrar das obras. É claro que obras sempre trazem alguma ansiedade, que corra tudo bem, que fique o melhor possível. Enfim, este é o nosso desejo, esta é a nossa oração e que o Senhor também poupe e guarde os trabalhadores. Vamos orar junto com o nosso irmão Fábio. Senhor, obrigado que podemos estar aqui em comunhão, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo com nosso espaço principal em obras. Obrigado que podemos nos reunir para te louvar, bem dizer teu nome. Nos ajuda, Senhor, a consagrar tudo o que temos, nossa vida, nossos dons, nossos talentos, para a tua obra, Senhor, e para teu louvor. Obrigado pela oportunidade. E te pedimos pelos que não puderam estar aqui, pelos que estão infectados, que estão com Covid, que o Senhor cuide, Senhor, de cada um, do pastor Samuel e família e de todos os outros. Também, Senhor, conforta o irmão Samuel Mota e sua família pela perda do pai, mas obrigado que o Senhor está presente lá e há essa paz, Senhor, tão distinta, tão nossa, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá ela. Também que as obras do salão corram bem e terminem para termos o espaço, termos mais irmãos conosco, juntos em comunhão, e que o Senhor também haja nessa pandemia e continue a guardar a saúde de todos, a restabelecer, Senhor. E obrigado mais uma vez, que o Senhor cuida de nós, usa-nos, Senhor, e nos ajuda a nos livra das ansiedades desse mundo, com doença, com dinheiro, com preocupações. Obrigado porque o Senhor está no controle de tudo, mesmo nas situações mais difíceis, de acordo com o que enxergamos. E abençoa o restante desse culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Certamente o irmão ouviu falar e conheceu, possivelmente assistiu através da televisão, muitas vezes, a realidade do muro mais famoso dos últimos tempos, em termos históricos, o famoso Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi uma barreira humana, talvez a mais famosa dos tempos modernos. O seu nome oficial era o Muro de Proteção Antifascista. Era uma barreira física construída para isolar Berlim Ocidental. Era parte da fronteira interna da Alemanha, que estava dividida entre dois blocos, o Bloco Socialista e o Bloco Ocidental, a República Democrática Alemã e a República Federal Alemã. Este muro foi construído pelo regime soviético e começou a ser levantado na madrugada do dia 13 de agosto de 1961 e era um grande símbolo da chamada Guerra Fria, desta tensão que existia no mundo de então. Eram 66 quilómetros de gradeamento metálico, 302 torres de observação, 127 redes metálicas eletrificadas e guardadas constantemente por tropas de elite com cães de guarda. Neste muro aconteceu muita coisa triste. Muita gente tentando fugir da Alemanha de Leste morreu ao tentar atravessar esta barreira humana para poder chegar ao outro lado. A sua queda, que aconteceu no dia 9 de novembro de 1989, foi um momento histórico
que muitos de nós provavelmente lembramos de ter assistido na televisão e ficado felizes também, pensando que poderia ser o início de uma nova realidade de paz mundial. Não foi. Mas pelo menos foi aquilo que se criou em termos de expectativa. Muros. Muros. Este é apenas um, irmão, dos muitos muros que têm sido criados ao longo da história da humanidade. O maior de todos, o irmão sabe, é a muralha da China. Como tudo na China é gigantesco, a muralha da China também. Construída entre o ano 220 e o ano 206 a.C. pelo primeiro imperador chinês, ela tem mais de 20 mil quilómetros de extensão. E o seu objetivo era exatamente este, proteger, digamos, o Império Chinês dos seus inimigos do lado de fora. Mais recentemente fala-se, ou tem-se falado muito, do muro de fronteira que foi levantado entre os Estados Unidos e o México. São quase 1000 quilómetros de muro também eletrificado para tentar impedir a passagem de imigrantes ilegais. Muros, maiores ou menores, separação dentro da humanidade. Mas é claro, irmãos, não só de muros físicos se faz a separação. Na África do Sul havia um regime político-social chamado Apartheid, em que havia uma separação e as raças não podiam estar juntas. No sul dos Estados Unidos havia leis de exclusão social. Havia grupos que podiam participar destas atividades neste local e outros eram proibidos de ali entrar. E estas leis vigoraram até há muito pouco tempo. O homem parece ser um especialista em fazer separação. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, irmãos, também o mundo do Novo Testamento era feito de muitas separações e barreiras. Havia uma grande barreira, muito importante naquele tempo, que hoje em dia nós não vivenciamos, mas naquele tempo era muito clara, entre livres e escravos. O Império Romano, o contexto histórico onde aconteceu a história, onde foi escrito o Novo Testamento, era um mundo em que a escravatura alcançava muitos milhões de pessoas. Há vários números diferentes que nos são apresentados sobre quantos escravos haveria no Império Romano, mas eles eram milhões. E esta separação era muito clara. Os escravos não tinham a vida dos livres. Uma coisa era um homem livre que podia, desenvolver a sua vida. Outra coisa era o servo que tinha obrigatoriamente que fazer só a vontade do seu senhor. Havia uma diferença muito grande, muito mais marcada do que hoje em dia, entre homens e mulheres. As mulheres eram vistas na maior parte das culturas do Novo Testamento como pouco mais do que objetos. E não tinham direitos, não tinham herança, não tinham voz, não tinham posição. Enfim, havia esta barreira de forma clara. Havia a barreira entre os gregos e os chamados bárbaros. A palavra bárbaro vem inclusive desta expressão, porque as línguas que eram usadas por estes povos que não eram gregos soavam estranha ao ouvido do grego, porque era muito agressiva. Bárbaro. Bárbaro era todo aquele que não falava grego, não conhecia a cultura grega, não conhecia o contexto da filosofia grega, e por isso eram considerados povos inferiores e podiam, e eram, escravizados por causa dos que eram superiores, no caso, os povos de cultura grega. Depois, dentro do Império, havia uma grande divisão entre os cidadãos e os não cidadãos. Ser cidadão romano, na época em que Paulo escreveu as suas cartas, era uma coisa de elite. Os irmãos talvez se lembrem de um episódio em que Paulo pergunta, mas olha lá, vocês podem assim maltratar um cidadão romano sem de qualquer maneira, porque ele, como era claramente judeu, tinha aspecto físico de judeu, tinha sido açoitado sem julgamento. E os indivíduos que fizeram isso ficaram apavorados, porque isso não era permitido pela lei. Mas como é que tu és romano? Perguntou-lhe o indivíduo. Olha, eu paguei muito para poder ser romano. E ele disse assim, pois, mas eu sou romano de nascença. Eu nasci com a cidadania. Portanto, não era para qualquer um, era uma barreira. É verdade que mais tarde isto veio a ser diferente, mas na época em que o Novo Testamento é escrito, esta diferença é muito grande. E é claro, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos para o texto do Novo Testamento, há outra diferença enorme e uma grande barreira. Judeus e gentios. E gentios significa todos os povos que não são judeus, ou seja, nós que não somos judeus, somos gentios. E essa barreira era enorme. E é sobre isto que Paulo está a falar, ou vai falar, na segunda parte do capítulo 2 da carta que ele escreveu aos Efésios e na qual nós estamos a meditar. E eu convido os irmãos a abrir
em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até ao 22, não vamos ver todos os versículos, mas vamos lê-los pelo menos. Quero que o irmão perceba, ou pelo menos comece a olhar para o texto e perceba que podemos fazer uma divisão natural muito semelhante ao que acontece nos primeiros 10 versículos. No versículo 1 até ao versículo 10, Paulo falou sobre a obra da salvação e ele mostrou-nos uma fotografia que nós hoje em dia podemos dizer que dentro da publicidade moderna é clássica, antes e depois. Já viram, não é? O indivíduo antes e depois. Antes da dieta, depois da dieta. Antes de fazer a maquilhagem, depois da maquilhagem. Antes do extreme makeover e depois. Antes e depois. Paulo faz isto. Ele mostra antes de Cristo. E a imagem é assustadora. Porque ele fala sobre os zombies mortos nos vossos delitos e pecados. E depois ele diz, e o que é que Deus fez? E qual é o resultado final? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque vocês são, lembram-se do domingo passado, irmãos, poesia de Deus. Oh, que coisa linda, não é? Começou com os zombies e terminou com poemas de Deus. Que coisa linda. Nós podemos dizer que, de certo modo, a continuidade do texto vai seguir a mesma ideia. Ou seja, o que era, o que Deus faz e o que pode ser. Mas agora não individualmente, mas olhando para a humanidade como um todo, e especificamente para esta grande barreira entre judeus e gentios. Vejam o texto, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado o muro de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um só homem, fazendo a paz, e reconciliássemos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Senhor, obrigado pela Tua palavra e ajuda-nos a entender sobre tudo aquilo que diz respeito especificamente às nossas vidas. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Não sei se o irmão conseguiu na leitura perceber aquilo que eu estava a querer dizer. Nos primeiros 10 versículos ele fez esta visão antes e depois. Como era o homem sem Deus. O que é que Deus fez para que isso mudasse? Como é que termina o homem com Deus? E agora nós vamos ter a mesma ideia. Mas começando com os povos em geral, sem Deus. Depois o que Deus fez para que isso fosse alterado. E como é que vai ser o panorama final? É mais ou menos o mesmo esboço. E nós hoje vamos começar a ver esse esboço, porque evidentemente o texto é muito rico para nós olharmos tudo o que lemos apenas nesta passagem. Ele está-nos a falar sobre a possibilidade da unidade. Ele está a dizer que em Cristo vai ser quebrada a barreira que separava judeus e gentios, e destes dois grupos o Senhor vai formar um novo grupo, uma nova humanidade, que é a Igreja de Jesus, porque é da Igreja que ele está a falar. Lembrando nós da importância da unidade para o nosso Deus. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, a sua oração final, que nós encontramos em João 17, ele pediu ao Pai que nós pudéssemos ser feitos um. Ele dizia, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
A unidade da igreja, irmãos, a unidade dos crentes, iria ser uma marca tão grande que iria impactar o mundo e atrair as pessoas e confirmar a presença de Deus. Porque esta unidade não seria uma unidade natural. A nossa grande dificuldade em termos de unidade, irmãos, é que quando nós pensamos em unidade, nós pensamos em uniformidade. E não é a mesma coisa. Na nossa visão manchada pelo pecado, nós achamos que unidade significa ser tudo igual. E para sermos todos iguais, nós temos todos que vestir da mesma maneira, falar da mesma maneira, pensar da mesma maneira. E quando eu digo da mesma maneira, significa como eu. Ou seja, a unidade vai existir quando todos ficarem iguaizinhos a mim. Aí vai ser fixe. Aí vai ser muito bom. São todos iguais a mim, podemos nos dar muito bem. Mas não é disso que a palavra está a falar, irmãos. Porque o Senhor nos fez diferentes. E Paulo vai usar várias figuras para a igreja, e uma das que ele enfatiza muito é a ideia do corpo, em que há membros, e os membros, felizmente, são diferentes. O irmão já viu que era um corpo formado só de orelhas? Não é? Consegue imaginar? Ai, que coisa assustadora, né? Uma quantidade enorme de orelhas por ali abaixo. Né? Uma quantidade só de dedos. Que coisa... Era uma centopeia, não era uma pessoa. O ser humano é formado por muitos órgãos. E os órgãos são diferentes, os membros são diferentes. Mas juntos, eles formam o corpo. Então, a unidade proposta pela Bíblia não é a uniformidade. É a unidade na diversidade. E ela não é natural. Ela só é possível pela ação do Espírito Santo, como o texto vai nos mostrar. Mas vamos começar olhando para o texto, e eu convido os irmãos a olharmos inicialmente nos primeiros versículos para aquilo que é o antes. Versículo 11 e 12, ele nos fala do antes. Como é que é a realidade dos povos sem Deus? Portanto, diz ele no versículo 11, lembrai-vos de que outrora, vós gentios, na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É como ele começa nos mostrando o lado ruim. Ou seja, assim como ele tinha começado nos versículos 1, 2 e 3, mostrando aquela parte assustadora dos zumbis, não é? Dos homens sem Deus que são mortos, aqui ele faz exatamente a mesma coisa. Ele começa com uma expressão interessante que deve chamar a nossa atenção. Ele diz assim, portanto, lembrai-vos. Lembrai-vos. Nós temos uma coisa extraordinária que Deus nos deu, chamada memória. Não sei se o irmão já teve dificuldades com a memória do seu computador, não é? Precisou comprar uma memória externa para aumentar a capacidade do seu computador. Irmãos, o nosso cérebro é uma coisa impressionante. Porque a nossa capacidade de memória vai muito além do que qualquer computador pode imaginar. Nós guardamos imagens, mas nós guardamos sons, nós guardamos cheiros, nós guardamos gostos, nós guardamos posições físicas. Há coisas que fazem parte da nossa memória que nem nós fazemos ideia. Há memória que é uma memória mecânica. A pessoa faz a mesma coisa várias vezes e depois ela faz sem nem pensar. A coisa mais comum é andar de bicicleta. Aprendeu a andar de bicicleta um dia. Aprendeu um dia. Pode ser que você tenha alguma dificuldade agora se passaram vários anos. Mas se você um dia aprendeu e sentar numa bicicleta, vai conseguir andar. Sabe porquê? Porque há uma memória física no seu corpo que vai fazer com que você consiga andar de bicicleta. É uma coisa impressionante, irmãos. Às vezes vê um cheiro e a gente lembra de um local, lembra de uma pessoa, lembra de uma imagem, não é? Às vezes vem um sabor e aquilo nos faz viajar no tempo. É impressionante. Agora, como tudo que nós temos, a nossa memória também pode ser prejudicada pelo pecado. E a memória, em vez de ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má. Por exemplo, há pessoas cuja memória, infelizmente, só lhes traz sofrimento. E usam a memória para passar, repassar e passar novamente experiências ruins, palavras negativas, porque me disse isso, porque falou aquilo, porque não sei o que mais. E a pessoa remói e revive. Recordar é viver. E no caso aqui, recordar é sofrer.
Porque a pessoa amargamente fica só parada lá atrás e deixa de viver. E não consegue progredir, porque está estancada, agarrada. Também há gente que fica parado em termos de memória por momentos bons. Mas como assim? Teve uma vitória, conseguiu uma coisa significativa, foi uma grande vitória. Amém, aleluia, parabéns, meu irmão. Deus é grande, abençoou a sua vida. Quando é que foi isso? Pastor, faz mais ou menos uns 25 anos, foi extraordinário. Pastor, não imagina, aquele domingo foi uma... meu irmão, há 25 anos, irmão, e de lá para cá, o que é que o irmão fez para o seu pastor? Realmente eu não tenho tido muito tempo, mas olha, naquela ocasião... Então o seu serviço ao Senhor foi há 25 anos e de lá para cá você não fez mais nada para Deus? E está parado, lá no passado, só lembrando daquilo e não fazendo mais nada? Mas é claro, irmãos, que a memória também pode ser uma coisa muito boa. E aqui Paulo está a pedir aos crentes da Ásia e da igreja de Éfeso, lembrai-vos do quê? Lembrai-vos de como é que vocês eram sem Deus. Porquê, irmãos? Porque quando nós lembramos de o que nós éramos sem Deus, isso traz uma série de coisas à nossa vida. Primeiro, humildade. Humildade. Às vezes nós olhamos alguém fazendo alguma coisa errada e nós olhamos de cima para baixo, como se nós não fôssemos capazes de fazer o que aquela pessoa faz. Mas somos. Eu sou capaz. Você também. Dependendo das circunstâncias. Recordar a nossa vida sem Deus nos faz lembrar como é que eu era sem Deus. Como Deus foi misericordioso. Isso desperta no nosso coração, irmãos, gratidão. Aquele agradecimento próprio de lembrar aquilo que eu era e aquilo que Deus fez para mudar a minha vida. Louvor. Porque quando eu recordo aquilo que era e aquilo que eu sou, eu tenho que adorar a Deus. Fé. Oh, irmãos, a recordação é um instrumento de crescimento da nossa fé. Porque quando eu lembro aquilo que era e aquilo que Deus fez na minha vida, quando eu percebo as vitórias do passado, eu fortaleço-me para o presente. O Senhor já me ajudou a passar por tantas situações. Já vencemos tantas tribulações. Esta é só mais uma. Como nós cantamos, no temporal, Ele continua sendo Rei. Ele continua sendo Senhor. E por isso Paulo diz a estes crentes, lembrai-vos. Lembrai-vos. E ele então vai citar uma série de coisas que são próprias dos povos que não têm a Deus, e no caso dos gentios. E ele começa pela primeira, que tem a ver com uma questão social e tinha a ver com a identificação étnica do povo de Israel. Ele diz, vocês que eram chamados incircuncisão. Circuncisão é, nós sabemos, uma marca externa dada pelo Senhor para fazer aliança com o seu povo. Ele estabeleceu esta marca física dada a Abraão para que a partir dali todos os seus descendentes fossem identificados fisicamente como povo de Deus. Era esta a marca física externa. Ora, nem todos os povos eram circuncidados, era uma marca própria dos judeus, e esta era uma questão que levantava muito problema na igreja primitiva. Lembram-se, irmãos? Muitos dos judeus, ao verem gentios a converterem-se, achavam assim, não, tudo bem, podem-se converter, mas têm que ser circuncidados. Se não forem circuncidados, não podem fazer parte da igreja. E este foi um grande problema. E esta foi uma das grandes questões levantadas no famoso concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, quando Paulo e Barnabé chegaram dando informação e notícias, olha, estão-se a converter gentios aos milhares. E houve vários na igreja que disseram assim, como assim? Que história é essa de andarem-se a converter? Foram circuncidados? Não, então não podem ser salvos. Então não podem fazer parte da igreja. E foi preciso sentar e conversar e ouvir os testemunhos para no fim concluírem, não, circuncisão não é parte da salvação. Isso é uma marca física do povo de Israel. Não precisam ser circuncidados para serem salvos. Mas o problema continuou existindo na igreja e continuou sendo uma questão grande, irmãos. É preciso que nós entendamos só um pouquinho, para nós percebermos o significado do que Paulo está a dizer aqui, irmãos. Nós precisamos nos colocar um pouco no lugar do judeu, para perceber a aversão que eles tinham aos gentios. Havia muitos rabis que ensinavam nas sinagogas, e muitos judeus tinham sido cresceram ouvindo isto, e os gentios eram lenha para o inferno. Havia o povo de Israel, que era o povo de Deus, que iam ser salvos. E os outros povos,
que Deus criou para poder ter gente a ocupar o inferno. Portanto, não valia a pena se preocupar muito com eles. E quem cresce ouvindo isto, guarda esta ideia no seu coração. O judeu praticante começava o seu dia com uma oração em que ele agradecia ao Senhor: obrigado. Obrigado porque eu não sou mulher. Obrigado porque eu não sou escravo. Obrigado porque eu não sou gentio. Logo de manhã ele agradecia a Deus porque ele tinha nascido dentro do povo de Israel. Quando um judeu praticante vinha em peregrinação à Terra Santa, ele chegava à fronteira daquilo que era considerado o território de Israel. Antes de entrar no território de Israel, ele sacudia a poeira dos seus sapatos e da sua roupa. Alguns que eram mais fanáticos trocavam absolutamente de roupa, porque diziam: eu não quero levar nenhum grão de poeira destas terras corrompidas e incircuncisas para a terra santa do povo de Deus. Era assim que eles pensavam, era esta a ideia. Um judeu não podia entrar na casa de um gentio. Os irmãos lembram-se quando Jesus se dispõe a ir à casa do centurião romano? E aquele centurião, conhecendo a cultura, ele manda logo o seu servo dizer: não, senhor, não, eu não quero comprometê-lo nem dificultar-lhe a vida, senhor. Eu sei que o senhor não pode entrar aqui. Dê a palavra. E Jesus fica impressionado com a fé daquele homem. Lembram-se como foi preciso o Espírito dar uma visão celestial. Teve que vir uma voz do céu para Pedro poder ter coragem de entrar na casa de Cornélio. Porque de outra maneira ele não teria entrado. Se uma mulher judia visse uma gentia em trabalho de parto, a regra era: não ajude. Mas se a criança morrer, não se perde nada, era só mais um gentio. O irmão percebe como é que isto faz-nos entender a diferença? Se um judeu casasse com um não-judeu, fosse uma rapariga judia que casasse com um rapaz gentio, ou se fosse um rapaz judeu que se casava com uma moça não judia, a família se reunia para o casamento, não, irmão, para o funeral. Não é brincadeira, irmãos. A família se reunia em lamentação, em choro. Aquela pessoa tinha morrido. Nunca mais se podia mencionar o nome daquela pessoa. Aquela pessoa era riscada da família. Acabou. Porquê? Porque casou com um não-judeu. Este é o contexto para que os irmãos percebam o que Paulo está aqui a transmitir. Era algo realmente extraordinário, porque ele vai nos mostrar a maneira como Deus, através do Senhor Jesus Cristo, mudou de forma radical, rompendo aquilo que era a barreira. Incircunciso, irmãos, era uma palavra dura, era a mesma coisa que dizer sujo, não é? Imundo, não é? Era uma coisa considerada maligna. Por exemplo, é a expressão usada por Davi. Lembram-se quando Davi vai enfrentar Golias? O Golias vem lá todo: tu quem é este incircunciso? Ali ele está a usar esta expressão com todo este peso ritual e importante da separação do povo de Israel. E é isto que ele diz. É claro, é interessante. Paulo não consegue resistir ao falar sobre o tema. Ele faz um pequeno parênteses, não é, neste versículo: por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Ele dá só um parênteses, como diz. Porque em outros versículos, em outros textos, em outras cartas, ele vai explicar a verdadeira circuncisão. Não é só a circuncisão física. A verdadeira circuncisão é interior. É do coração. Isto vem desde o Antigo Testamento, não é? Jeremias já dizia: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os propúcios do vosso coração, ó homens de Judá. A verdadeira circuncisão é do coração. E é por isso que Paulo tinha escrito aos Romanos: não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. É judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra. E por isso ele não consegue resistir a pôr este parêntesezinho aqui dentro desta afirmação. Mas ele continua. E depois ele solta da rajada uma série de características daqueles que não têm a Deus, não têm o Senhor Jesus, não faziam parte da igreja. Ele diz no versículo 12, lembram-se, naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Uau! Que lista! Triste. Sem Cristo. Quem era Cristo? O Messias. A promessa do Messias era para quem?
era para Israel. A promessa messiânica, a expectativa de que alguém viria para resolver verdadeiramente o problema do homem. Era uma expectativa própria do povo de Israel. Ela não existia nos outros povos. Os romanos não estavam à espera do Messias. Os gregos não estavam à espera dos Messias. Nenhum povo bárbaro do norte da Europa estava à espera da chegada de alguém que viesse mudar o rumo da humanidade. Não havia esta expectativa. E por isso ele diz, antes, vocês não tinham esta expectativa messiânica. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Israel era a comunidade que Deus diz, é a menina dos meus olhos, não é? É o meu povo, o povo que eu vou proteger, o povo que eu vou cuidar, o povo de quem eu sou o pastor. Mas os gentios, antes de conhecerem o Senhor através de Cristo, não podiam esperar ter esta proteção e este cuidado de Deus, porque eles estavam fora desta comunidade. Eles não faziam parte deste povo que o Senhor dizia que era o seu povo e que Deus dizia que ia cuidar deles. Estranhos à aliança. Não havia uma relação de pacto. Uma aliança era feita por um senhor com um subalterno. E a única pessoa que usufrui da aliança é o subalterno que conhece o Senhor e com quem foi feita a aliança. Quem está de fora não tem benefício nenhum. O Senhor prometia uma série de coisas aos seus subalternos quando fazia uma aliança. E Deus no Antigo Testamento promete N coisas ao seu povo. Por isso ele diz, vocês estavam sem aliança, sem promessas. Todas as ricas promessas do Senhor não serviam para vocês porque vocês estavam do lado de fora disto. Vocês não pertenciam aos que estão de dentro. Vocês olhavam do lado de fora, sem esperança. Sem esperança, irmãos, é uma coisa triste, não é? Nós costumamos dizer que a esperança é a última que morre. Mas no caso dos povos gentílicos, a esperança já tinha morrido. E quando nós olhamos para a nossa realidade atual, irmãos, passado tanto tempo, nós verificamos que vivemos num mundo com o mesmo tipo de mentalidade. Sem esperança. Vivemos num mundo em que um dos deuses principais passou a ser a ciência. Uma ciência que tenta nos impingir uma teoria que diz que nós estamos aqui por acaso. E se estamos aqui por acaso, e se não há um Deus Criador, e se não há um Senhor Supremo sobre todas as coisas, se não há um Deus que controla a história, então, olhe, é cada um por si. Que vença o melhor, que vença o mais forte, que vença aquele que conseguir subir em cima da cabeça dos outros. Esse é o mundo em que vivemos, irmãos. É o mundo da fera. É o mundo da selva. Em que o homem tenta o máximo para ter alguma satisfação, mas não tem esperança. É por isso que, à medida que os anos vão passando e as pessoas vão perdendo a vitalidade, vão ficando desesperadas. E quando pensam na possibilidade da morte, ou quando olham para a frente e sabem que a morte vai de alguma forma se aproximar, a angústia toma conta dos seus corações. Era assim que estavam os gentios sem Cristo. Vocês estavam sem Cristo, sem Messias, sem aliança, sem promessa, sem esperança. E por último ele diz, sem Deus no mundo. Como assim sem Deus? Não, os povos gentios não tinham deuses? Tinham. Para todos os gostos. Uma catrafada de Deus. Né? Tinha uma lista de deuses que nunca mais acabava. Tinha deuses para tudo e mais alguma coisa. Tinha Deus para os dias de sol, para os dias de chuva. Tinha Deus para a terra, Deus para o mar. Tinha Deus para cada profissão. Tinha Deus para várias épocas do ano. Tinha Deus para tudo. E não tinha Deus para nada. Porquê, irmãos? Porque a idolatria, a criação de ídolos e de deuses feitos à imagem do homem, denigre, estraga, faz caricatura do verdadeiro Deus. É por isso que quando Paulo chegou a Atenas, cidade grega tão importante, cheia de estátuas de deuses por todos os lados, altares e mais altares, aos deuses conhecidos, mas ele chegou num local onde havia um altar ao Deus desconhecido. No meio de todas as suas divindades, os gregos tinham percebido que deve haver mais qualquer coisa. E se calhar essa qualquer coisa é muito importante. Mas nós não sabemos quem é. Dizem que este altar foi levantado numa ocasião em que houve uma grande praga e estavam a morrer pessoas. Uma epidemia como a que estamos a viver agora. E morria gente aos montes, e eles não sabiam o que fazer e começaram a fazer sacrifícios. E fizeram sacrifícios a todos os deuses. E não parava a epidemia. Então, nós devemos estar a esquecer algum Deus. Deve haver algum Deus que a gente esqueceu-se. Mas a gente não conhece os deuses todos. Vamos fazer assim. Fazemos um altar.
e dizemos, olha Deus, a gente não sabe quem tu és, mas estás aí, este sacrifício é para ti. E a epidemia parou. Ao Deus desconhecido. É por isso que Paulo dizia, antes, olha como é que vocês estavam. Incircuncisos, vocês estavam separados da comunidade, vocês não faziam parte da aliança, vocês não tinham as promessas, vocês não tinham a expectativa do Messias, vocês não tinham esperança, vocês não tinham Deus de verdade. Os deuses que vocês tinham eram caricaturas do Deus verdadeiro. Na verdade, vocês não sabiam quem era o Senhor. Era essa a vossa situação. Vocês podiam ter muitos deuses, mas na prática vocês eram ateus. E aí, irmãos, chega ao versículo 13. E é muito interessante se o irmão olhar. Olha aí na sua Bíblia como é que começa o versículo 4. Na minha Bíblia o versículo 4 começa assim. Mas Deus. E como é que começa o versículo 13? Mas agora em Cristo Jesus. O irmão percebe que o esboço é mais ou menos o mesmo. Nos primeiros versículos ele tinha mostrado a figura do homem individualmente sem Deus, morto, nos seus delitos e pecados, entregue na mão de Satanás, debaixo da ira de Deus. E de repente, mas Deus. E ele agora fala sobre os povos da terra, os povos gentios. Ele diz, vocês, povos gentios, sem Deus, era esta a vossa situação. Vocês estavam perdidos, vocês estavam afastados, vocês não tinham aliança, não tinham promessa, não tinham esperança, não tinham Deus. Mas, oh irmãos, glorioso mas. Glorioso mas, que aparece aí no meio. Mas, Deus é aquele que chega e faz a grande vírgula. Vamos mudar. Vamos mudar a direção. Vamos mudar o sentido. E então a passagem vai nos mostrar a diferença que havia quando Deus passava a intervir. Louvado seja o Senhor, irmãos. O irmão quer saber qual é a diferença? Ótimo. Então, domingo que vem, não falte. E a gente vai continuar a ver o texto, porque, como eu disse, o texto é muito significativo e nós só conseguimos ver estes primeiros 2 versículos. Mas vamos guardar isto. O Senhor é aquele que veio para derrubar o muro de Berlim, da China, seja ele qual for. Os muros verdadeiros que nós colocamos para separar os povos e as raças. Vivemos uma época, irmãos, em que as pessoas falam muito sobre as distinções e o quebrar as distinções para que não haja mais isto, para que haja igualdade por causa das diferenças de raça, de etnia, de sexo, de cultura, de ideologia. E quanto mais se fala, irmãos, mais divisão há. Mais divisão há. E mais as pessoas utilizam as redes sociais para chamarem nomes e caluniarem e atacarem todos aqueles que não pensam exatamente como eu. Irmãos, só há uma maneira desta barreira ser derrubada. É quando Cristo entra. Ele é aquele que derruba verdadeiramente todos os muros de Berlim, da China e etc. e tal que nós levantamos. Porque Cristo é o único que é capaz de mover montanhas e tem poder para salvar. Vamos louvá-lo. Vamos louvá-lo, irmãos. Vamos cantar este cântico e esta mensagem bonita, guardando-a e levando-a nos nossos corações quando sairmos daqui. Salvar para sempre, alcançar.
sobre a morte venceu. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor que tem poder para mover todas as montanhas, todos os muros de separação. Que bom lembrarmos daquilo que Deus fez para mudar as nossas vidas. E que possamos sair daqui, nesta hora, com isto, enchendo também os nossos corações. Pai, nós te adoramos pela Tua palavra. Te louvamos porque, ao lembrar daquilo que éramos sem Cristo, podemos recordar aquilo que Tu fizeste em nós. E o nosso coração se enche de gratidão, louvor. Nos lembra, Senhor, quão pequeninos nós somos, quão grande é a Tua graça e nos dispõe, Senhor, para de forma fervorosa, dedicada, fazemos também a nossa parte desta missão. Estamos envolvidos em dizer àqueles que ainda vivem na separação que em Cristo todas as barreiras são derrubadas. Leva-nos, Senhor, que nós possamos guardar esta palavra em nossos corações com gratidão e com alegria e usá-la para falar de Ti aos outros. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.